Eu não pretendia entrar nas decisões, direções municipais, mas o Celso Russomano é um amigo de velha data e eu estou pronto para ajudar no que for possível. Se o povo sonha em transformar São Paulo numa cidade com melhor qualidade de vida, sobretudo a partir da periferia, só tem um candidato a ser votado, que é o Gilmar. Tempos atrás discutíamos neste mesmo podcast qual seria a força dos padrinhos políticos nas eleições de novembro, não só dos governadores em pleno mandato, como também de dois pesos pesados da política brasileira, Bolsonaro e Lula. Há pouco mais de 2 semanas da realização do primeiro turno, há poucas evidências de que esses cabos eleitorais de luxo serão realmente influentes na transferência de voto. No meu último encontro com o presidente Bolsonaro, no hospital, ele pegou no meu braço e disse: Celso, cuide de São Paulo. Um exemplo é a cidade de São Paulo. Celso Russomano chegou a ter 27% das intenções de voto antes do início das campanhas. Após se apresentar como candidato de Jair Bolsonaro, viu seus números derreterem e hoje está atrás de Bruno Covas, com cerca de 20% das intenções de voto. Mesmo negando em suas redes sociais um afastamento de Bolsonaro para tentar recuperar esses eleitores, Russomano já tem dado declarações que vão contra a doutrina e retórica do seu padrinho político, como esse exemplo aqui que a gente captou na Rádio Eldorado. Eu não sou contra a vacina. Eu disse que aprovada pela Anvisa, depois dos testes e aprovada pela Anvisa, faria uma campanha imensa de conscientização das pessoas. O atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e que também se coloca como candidato de Jair Bolsonaro, vê suas chances de chegar ao segundo turno diminuírem a cada pesquisa. Hoje, o candidato do Republicanos está 15 pontos atrás de Eduardo Paes e empatado com Marta Rocha, do PDT, com 13% das intenções de voto. O que nos move é o que moveu o presidente quando acordou naquela UTI esfaqueado. Haja o que houver, verás que um filho teu não foge à luta. Para os apadrinhados de Lula, a história também não está sendo diferente. E tenho muito orgulho mesmo, de ter o apoio do presidente Lula, que foi o presidente que mais fez por esse país. Em São Paulo, Gilmar Tato amarga a 6ª colocação nas pesquisas, com apenas 4% das intenções de voto. A preferência da esquerda, até agora, tem sido por Guilherme Boulos, do PSOL, que não leva o apoio declarado do líder petista. Lula, estamos contigo, querido. Nossa estrela. Nosso amor é muito grande por você. Pode ter certeza disso. No Rio, Benedita da Silva até tem chances de chegar no segundo turno, mas hoje está na 4ª colocação das pesquisas com 10% das intenções de voto. No Nordeste, a força de Lula também está sendo colocada à prova. Sua candidata em Recife, Marília Reis, amarga a 3ª colocação nas pesquisas com 14% das intenções de voto, bem atrás de João Campos, que tem 33%, e de Mendonça Filho, com 18%. Estou certo que Recife vai ter a primeira mulher prefeita de sua história. E o nome dela é Marília Reis. Com receio do antipetismo latente, diversas campanhas passaram a esconder Lula e o PT nas peças de divulgação. A direção nacional do partido reagiu e vai questionar os candidatos a prefeitos de capitais a falta de uma defesa mais contundente, tanto do partido quanto de seu principal líder, nas propagandas de rádio e TV. Entre as campanhas que são alvo de reclamação está a de João Coser em Vitória. Com boas chances de ser eleito, Coser não tem dado destaque à cor vermelha do partido, nem usado a imagem de Lula. Compromisso de João. Prefeito João Coser. Vitória para toda a vida.
E quem nos conta mais sobre essa crise eleitoral dentro do PT é o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo. Tudo bem, Galhardo? Como vai? Tudo bem, Manuel. Você? Tudo bom. Galhardo, essas eleições, como todas, né, há sempre uma ideia de que padrinhos políticos, cabos eleitorais, figuras de grande popularidade possam ajudar seus candidatos nas mais diferentes praças, né, ainda mais em eleição municipal. Com esse presidente Lula, algo similar vem ocorrendo, especialmente na cidade de São Paulo com o Gilmar Tato. O que está acontecendo, hein, Galhardo? O que está acontecendo é assim, primeiro que o Lula está muito desgastado, né? Ele foi preso, né? O Lula passou 1 ano e meio na cadeia, né? É uma coisa que a gente não pode se esquecer. Tem 2 condenações. Semana passada virou réu em mais uma ação da Lava Jato, né? Isso tudo, com certeza, tira bastante do poder dele de transferir votos, de influenciar o eleitorado. Além disso, o governo dele acabou também já faz 10 anos, né? As pessoas não se lembram mais tão bem das realizações do governo dele. Mas no caso do PT, tem uma peculiaridade, uma diferença, que é a seguinte: foi o próprio Lula quem incentivou o partido a lançar candidatos no maior número possível de grandes cidades, cidades com segundo turno, cidades que tenham horário eleitoral no rádio e na TV. Por que ele fez isso? Porque ele quer usar esse horário para fazer a defesa do PT e a defesa dele mesmo. O Lula tem se queixado muito, né? Muito mesmo, que ele não consegue furar o bloqueio da TV aberta. Ele não consegue colocar as ideias dele na TV aberta. Então, o PT vislumbrou aí uma oportunidade de furar esse bloqueio usando o horário eleitoral dos candidatos do partido. O partido tem uma bancada grande, né, a maior bancada da Câmara, portanto, tem um horário eleitoral grande também, tem bastante espaço no rádio e na TV, e está fazendo isso. Amanhã é um dia em que isso vai acontecer de uma forma especial, porque é o aniversário de 75 anos, né, do presidente Lula, e o partido mandou uma recomendação para todas as instâncias partidárias. Isso aí a gente publicou, foi uma recomendação que partiu da presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, e do secretário de comunicação, o Marcos Sokol, para que todos os candidatos do partido usem nos seus horários eleitorais uma hashtag em defesa da anulação do julgamento do Lula, das condenações do Lula. Se essas condenações forem anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, né, o Lula pode até reaver os direitos políticos dele e ser candidato nas eleições de 2022. Isso vai acontecer no dia 27, aniversário do Lula. Além disso, o grupo de trabalho eleitoral do PT se reuniu na semana passada e viu que muitos candidatos não estavam cumprindo essa recomendação de usar o horário eleitoral para fazer a defesa do partido e do Lula. Eles, por incrível que pareça, estavam usando o horário eleitoral para falar de coisas das cidades onde eles estão disputando. Uma coisa com a qual o PT não concorda. Então, tem uma subcomissão desse grupo de trabalho eleitoral que vai falar com campanha por campanha para pedir um direcionamento para que essa defesa do Lula e do PT sejam feitas. É lógico que o objetivo do PT e tudo isso aí é 2022. Agora, Galhardo, olhando para essa estratégia, fica muito claro que o Lula continua sendo maior do que o partido, só que isso tem um risco elevado, né? Já nas últimas eleições foi bastante complicado, bastante conturbado, né? Até para entendimento do eleitorado, depois com aquela troca ali pelo Fernando Haddad, já na reta final da campanha.
e vai criar de novo esse cenário um tanto indefinido, inclusive para 2022. Não há frentes que buscam oxigenação aí no partido, Galhardo? São duas coisas, né? Primeiro, a questão do Lula. Há um tempo atrás eu falei com uma pessoa muito próxima do Lula e que me disse a seguinte frase: hoje o Lula depende mais do PT do que o PT depende do Lula. Por quê? Primeiro, por essa coisa que a gente está vendo, né, nas eleições, que o Lula já não é mais capaz de eleger postes, né, como já foi no passado. E segundo, porque o Lula está fragilizado, né? Ele passou 1 ano e meio preso, ele teve as contas bancárias bloqueadas, as contas do Instituto de Cidadania, que é a plataforma política dele, né, que ele criou depois de sair do governo, também foram bloqueadas. O Instituto praticamente não está funcionando. Então ele depende muito da estrutura do PT para continuar fazendo política. Isso é uma coisa. E esse uso que ele está fazendo das campanhas, né, do PT nessa eleição deixa isso muito claro. O que acontece é que ele ainda é muito forte dentro do partido. Não existe ninguém que possa contrapor o poder dele dentro do partido. Ele tem uma aliança muito sólida com a Gleisi Hoffmann, que é a presidente, né, com o Luiz Marinho, que é o presidente do PT estadual, e que permite a ele manobrar o partido do jeito que ele quiser. Outra coisa é a possibilidade do PT repetir 2016. Todos os prognósticos do partido dizem que não. Por exemplo, em São Paulo, o PT elegeu 7 prefeitos só em 2016, e esse ano eu falei com o Luiz Marinho na sexta-feira, e ele me disse que a expectativa é de que sejam até 30 cidades, entre 30 e 35 cidades. Já é um aumento. Em 2016, o PT não elegeu nenhuma capital, né? Esse ano tem grandes chances de eleger em Vitória, em Fortaleza, né? Nessas 2 cidades o PT está liderando as pesquisas, e em outras cidades está bem colocado também, tem chance de crescer. E o discurso, né, que o PT já está preparando, né, que a direção do PT já está preparando, mesmo que não ganhe nenhuma capital, é o seguinte: não ganhamos nenhuma capital, 2016 também não, mas aumentou o nosso número de prefeitos e de vereadores, que é uma coisa que deve acontecer. Mas tudo isso é a ver, né? Galhardo, por enquanto, muito obrigado. A gente vai te acionando, viu, Galhardo? Obrigado, Manuel. Diante de tudo que foi exposto, dá para dizer que esses padrinhos mais atrapalham do que ajudam os candidatos? Porque eles perderam força na campanha? Eu discuto o assunto a partir de agora com o cientista político e pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp de Araraquara, Bruno Silva. Tudo bem, Bruno? Como vai? Tudo jóia, Emanuel. Sempre uma alegria conversar com você e com todos os queridos ouvintes do podcast Estadão Notícias. Bruno, todas as eleições, eu ia falar todas as eleições municipais, mas de uma maneira geral a figura, né, do padrinho político, do cabo eleitoral de luxo, sempre acaba tendo um papel importante, exercendo uma influência no voto, na transferência de votos, né? Nessa eleição de 2020, o que temos acompanhado até agora nas campanhas e nas pesquisas é que esses dois pesados, vamos dizer assim, um ex-presidente, né, o Lula, e o atual presidente Jair Bolsonaro, não têm sido muito eficientes na transferência de votos daqueles que eles estão apoiando diretamente. O que está acontecendo? Qual que a avaliação você faz para que tanto Bolsonaro quanto Lula não estejam, nesse momento, não são muito bem sucedidos nessa função, hein, Bruno? Olha, Manuel, eu acho que é um fator conjuntural aí muito importante que a gente tem que levar em consideração, sim. A pandemia do coronavírus acabou
fazendo com que as imagens, de maneira geral, seja dos governadores, que são cabos eleitorais muito importantes dentro dos tabuleiros, né, do xadrez político nos estados, eles acabassem se desgastando em função justamente de estarem aí numa visibilidade muito grande, alguns com o reconhecimento da população a respeito das medidas que vieram tomando, sendo avaliados como acertadas, né, portanto, corretas essas medidas, o que lhes conferiu em alguma medida uma certa popularidade durante o transcorrer da pandemia, mas agora passado esse período e nesse momento eleitoral em específico, eles também estão justamente trazendo à tona, né, ou aparecendo, digamos assim, no imaginário do eleitorado de maneira geral, como aqueles que acertaram ou como aqueles que erraram, né? E aí isso, inevitavelmente, tende a afetar diretamente aqueles que são os candidatos a prefeito que tentam colar, seja nos governadores de estado, ou seja, como você muito bem colocou na própria pergunta, daquele que é o atual presidente, né, o Bolsonaro, que disse sistematicamente que não apoiaria, que não se interessa tanto assim pelas eleições em si, porque não teria apego ao poder, mas que informalmente, né, apoia vários, já também formalmente em alguns casos tem declarado simpatia, né, tem feito falas direcionadas, o que na prática acaba dando na mesma, no final das contas, né? E mesmo no caso do ex-presidente Lula, como você muito bem salientou. Então, eu acho que de maneira geral, esse período que nós estamos agora, Emanuel, é um período que tem colaborado e muito para aparecer desgastadamente essas imagens dessas figuras, o que acaba não se revertendo em algo positivo do ponto de vista do capital político, né, de como isso pode ser revertido para esses candidatos a prefeito. Por quê? Porque você tem uma conjuntura nacional que afetou tanto o nível nacional quanto os estados de um desgaste grande devido à exposição sistemática dessas figuras que estão à frente do estado ou dessas que estão à frente do nível federal. Bruno, diante do que temos de dados até agora, né, muito em cima das pesquisas, é possível dizer que tanto Lula quanto Bolsonaro tendem a sair menores nessas eleições, visto que a chance do PT de fazer capitais é muito pequena em 2020. Bolsonaro, aqueles que ele tem apoiado mais diretamente também, tem tido uma performance ruim, desempenho ruim nas pesquisas. Mal sabemos se o Russomano, por exemplo, de São Paulo, vai para o segundo turno. E são dois que se colocam como eventuais protagonistas da disputa em 2022, e por isso é estratégica essa eleição. Mas até agora, eles estão saindo menores, Bruno? Eu não saberia dizer necessariamente, viu, Emanuel, se eles estão saindo menores, até porque é uma disputa na qual os dois eles estão envolvidos, mas peronomútil, vamos dizer assim, né? Essa que é a grande realidade. Por mais que haja sinalizações de apoio, né, ambos sabem que a grande disputa que está por vir virá daqui 2 anos, e são 2 anos de extrema incerteza. Essa que é a grande realidade. Uma economia que não decola, um problema social gravíssimo, um problema de ordem de desemprego também gigantesco para ser minimamente equacionado a nível nacional, né? E o fim de um momento pandêmico que ainda não se sabe ao certo quando efetivamente será. Então há muita incerteza e muita água para rolar ainda debaixo da ponte até nós chegarmos nessas eleições nacionais. Agora, por que essas eleições municipais também são importantes? E por mais que por vezes eles não atuem tão diretamente ou tão incisivamente assim no processo eleitoral, eles estão atentos e prestando atenção, porque no final das contas, essas eleições elas servem também em alguma medida como montagem de palanques políticos visando 2022, né, Emanuel? Então, os alinhamentos principalmente dos deputados, né, a certa capilaridade dos partidos que eles tentam imprimir por meio das lideranças que tentaram atrair para essas eleições, o como tem sido costurado já algumas alianças políticas. Você percebe, por exemplo, né, só para ilustrar o argumento, o que tem acontecido no interior do estado de São Paulo, houve em alguma medida uma maior disseminação do MDB aqui pela região, como eu tenho observado, né, aqui na região central, por exemplo, né, você teve a articulação de alguns deputados nesse sentido que estão visualizando também outros tantos jogos, né, porque não é só o jogo da eleição que vale no final das contas, há outros jogos que entram também nessa conta, como por exemplo o fato de que no ano que vem nós temos uma outra eleição que é extremamente importante e que será decisiva nos próximos 2 anos no Brasil, que é da presidência da Câmara dos Deputados e da presidência do Senado, porque afinal de contas quem controla aí a presidência da Câmara controla boa parte também da agenda política no país e o transcorrer também dos trabalhos, né, posto que o Rodrigo Maia é aos olhos da presidência da
República, acabou sendo um grande elemento dificultador. Então, acho que há muitas articulações sendo feitas nesse momento, e os resultados eleitorais nas eleições municipais, em alguma medida, antecipam um pouco de como pode vir a ser a montagem desse palanque político para 2022, Emanuel. Por quê? Porque se a gente parar para pensar friamente, a probabilidade de que ocorra em 2022 exatamente o que ocorreu em 2018 é muito difícil, né? É muito difícil. Por quê? Porque em 2018 nós tínhamos uma conjuntura de desgaste que se arrastava dos últimos 2 anos do Brasil, de um governo que veio pós-impeachment, que era um governo tampão, que era um governo provisório, dentro de um país que passou por um processo de maneira turbulenta, de um partido que ficou fortemente identificado com a questão da corrupção e de uma nação que ficou à beira sem nenhum líder que pudesse focalizar minimamente os seus desejos. Então, quer dizer, houve ali uma confluência de fatores também que em 2018 acabaram explicando a explosão do processo eleitoral como nós acompanhamos, com o surgimento da figura de Bolsonaro, de governadores que até então não tinham menores chances eleitorais, que acabaram ganhando, com uma renovação muito forte do Senado, com mais de 50% de renovação na Câmara dos Deputados. Então, o que acaba acontecendo? Né? Há muitos analistas, inclusive, que até apostam que nessas eleições municipais, por exemplo, a probabilidade de mudança ou dessa continuidade, digamos assim, de transformação política via voto, como verificar em 2018, talvez nem seja verificada na prática nas eleições municipais, né? Por quê? Porque nós temos aí eleições que são eleições que estão acontecendo de maneira atípica, né? Eleições que são eleições curtas, com a atenção das pessoas muito desviada do processo eleitoral em si, e eleições que, querendo ou não, favorecem aqueles que já estão à frente dos cargos representativos, seja no executivo, seja no legislativo, dentro de um contexto pandêmico como esse que nós estamos vivendo, devido à visibilidade que já possuem, à articulação que já possuem, à divulgação das coisas do seu mandato que podem fazer. Então, quer dizer, essas eleições, de maneira geral, Emanuel, eu acho que elas são eleições que estão um pouco mais focadas nos aspectos municipais, com uma ênfase muito forte em relação à questão do coronavírus, e no que pese nas cidades maiores, há sim um processo de tentativa, digamos assim, de trazer questões nacionais mais à tona, mas essas questões nacionais elas não têm encontrado grande eco. Por quê? Porque há um certo esvaziamento do encantamento, né, das pessoas em relação ao processo eleitoral em si e a possibilidade desse processo eleitoral poder justamente responder aos seus anseios, que eu acredito que muitas das pessoas avaliam como um desafio muito mais a nível nacional do que a nível efetivamente municipal. Então, os problemas municipais em si, que são aqueles ligados à zeladoria, à infraestrutura, os problemas urbanos que estão para muito além da crise do coronavírus, esses, infelizmente, não estão ganhando tanta centralidade, porque os problemas que estão batendo a porta são aqueles que, efetivamente, dependem muito mais de uma articulação até mesmo nacional do que local, né? Como é o caso, por exemplo, da questão do desemprego, como é o caso do próprio funcionamento do Sistema Único de Saúde e como é o caso dos próximos anos do ponto de vista do desenvolvimento econômico, Emanuel. Muito bom, nós ouvimos Bruno Silva, cientista político, pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp Araraquara, mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, viu, Bruno? Eu que agradeço, Emanuel. Grande abraço para você e para todos os queridos ouvintes do podcast. Valeu. Estadão Notícias. Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.